Capítulo 2 do livro Acesso Sobrenatural com Ryan Lesterin. Acesso à revelação do céu. Maneiras em que Deus fala. Somos nascidos de novo. Estamos firmemente estabelecidos na família de Deus. A obra redentora de Jesus esmagou e derrotou os poderes do inferno, liberando-nos à plenitude da expressão como filhos e filhas de Deus vivo. Talvez não exista maior evidência de nossa redenção completa do que o grande privilégio de ser convidado a acessar toda a revelação que o céu nos tem. Deus nos criou para fluir no saber. Ele não retém suas instruções, seus pensamentos ou suas ideias de seus filhos. Pelo contrário, Ele nos convida ousadamente a descobrir quem Ele é e como Ele funciona. Muitas vezes, falhamos em reconhecer a jornada da descoberta. A voz de Deus tem muitas facetas e métodos de comunicação. Pode ser como um belo novelo de lã, esperando para ser desvendado e entrelaçado na tapeçaria de nossas vidas. Num momento, Deus nos mostra uma informação através de um sonho. No momento seguinte, Ele fala através de uma ideia. E posteriormente, possivelmente através de algo que vemos em um outdoor. A verdade é que Deus está sempre falando. Nós apenas temos que aprender a perseguir. Eu estava em um avião uma vez quando o Senhor me instruiu a dar uma palavra de conhecimento a um sujeito sentado ao meu lado. Ele ficou surpreso porque Deus revelou um profundo desejo que ele tinha. E através de mim, Deus falou sobre o potencial deste homem. Quando o avião pousou, o Senhor me disse para sair imediatamente. O homem estava me fazendo outras perguntas. Então fiquei chocado com o modo como o Senhor me levou a sair sem responder. Mais tarde, perguntei ao Senhor o porquê. E ele me disse que queria que o homem fosse deixado com algo como um mistério. Eu ainda não entendi, mas o Senhor me mostrou. O mistério pode desbloquear a busca. Deus não se esconde de nós. Ele se reserva para nós. O mistério de sua voz é revelado pela busca. Nossas vidas devem ser expressões vivas da busca de Deus. Quando Deus fala, Ele usa uma variedade de métodos de comunicação. Sua voz não está em uma posição fixa e trancada, entrando em nossas vidas de apenas uma maneira. Há uma multiplicidade de maneiras pelas quais Ele pode falar conosco. Nosso homem espiritual é o receptor e ele é o remetente. É vital que nos posicionemos para os downloads do céu. Devemos aprender a descobrir e discernir corretamente sua voz. Pode ser muito fácil ignorar uma liderança espiritual se não reconhecermos os vários meios de comunicação. Subtítulo: Deus fala por sua palavra. Conheço muitas pessoas que estão sinceramente lutando para reconhecer a direção de Deus para suas vidas. Eles estão dispostos a ler 1000 livros, particular de seminários e viajar grandes distâncias apenas para se equipar para ouvir a voz de Deus. Mas uma das maneiras mais fundamentais pelas quais Deus fala ao seu povo e os guia é através da sua palavra escrita. Toda pessoa profética deve começar com a realidade de que a voz de Deus nunca vai contra a sua palavra. A palavra de Deus escrita é a base da comunicação profética. Conhecimento pessoal e orientação espiritual. Afiaria grandemente a espada profética do corpo de Cristo se treinássemos as pessoas a desenvolver uma paixão sincera pela palavra de Deus. Somos encorajados a desejar o leite puro da palavra de Deus, como um bebê anseia pelos nutrientes e sustento do leite. Como recém-nascidos, desejam o leite puro da palavra, para que por ele cresça. 1 Pedro 2:2. Nosso fundamento profético precisa estar na palavra de Deus.
Fico mortificado quando testemunho ministros que são bem respeitados nos círculos proféticos, que compartilham algo que é completamente contrário à palavra de Deus. A verdade é que a cultura profética que não está enraizada em uma profunda apreciação pela palavra de Deus escrita, rapidamente se torna tóxica e alimenta o fogo falso. A palavra de Deus é ao mesmo tempo um fundamento para a nossa espiritualidade, experiências e uma linha de prumo para nos ajudar a determinar o que é real e o que é falso. Quando você entra na arena dos encontros, coisas estranhas e incomuns não são a exceção, mas a normal. As pessoas proféticas têm encontros celestes que sopram em suas mentes terrenas. Ser varrido por uma visão tão vívida que você não pode dizer se está no reino terreno ou no céu pode abalar seu intelecto humano. Paulo descreveu o reino selvagem dos sonhos e visões. Sem dúvida, não é rentável me vangloriar. Então passarei a visão e revelações do Senhor. Eu conheci um homem em Cristo há mais de 14 anos atrás. Seja no corpo ou fora do corpo, não sei dizer, Deus sabe. Não sei se no corpo ou fora dele, Deus sabe. Foi apanhado no paraíso e ouviu palavras inexprimíveis que não são permitidas a um homem dizer. Um amigo meu chama esses tipos de encontro de redemoinhos proféticos. Está em 2 Coríntios 12, do 1 ao 4. É como ser arrastado para um redemoinho profético onde você está entre os dois mundos. Esta é uma ocorrência realmente bastante normal para uma pessoa que é ativa em encontros proféticos. A realidade é que todas essas experiências devem concordar com a palavra de Deus. Deus nunca dirá a uma pessoa algo em profecia, sonho ou visão que contradiga sua palavra. Devemos sempre usar a palavra de Deus escrita para discernir corretamente uma experiência ou liderança profética. O problema é que você não pode discernir corretamente pela palavra se não estiver sido diligente em estudar e mergulhar profundamente nas Escrituras. É por isso que as pessoas proféticas devem investir tempo de qualidade na leitura, meditando, orando e ponderando, e estudando a palavra de Deus. As Escrituras falam da importância da palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada teria sido feito. João 1, do 1 ao 3. A palavra de Deus escrita contém princípios, ensino, espírito e vida. A Bíblia não é um livro fixo em uma posição estacionária. É uma palavra viva que continua a crescer e a expressar vida em nossos corações. É o mapa da estrada, é o farol da luz, é o fundamento das nossas vidas. Você deve aprender a ir à palavra de Deus em busca de orientação, vida e correção. Quando você se sentir preso e não tiver certeza de qual caminho seguir, ore e leia a palavra. Lembro-me de um dia em que estava realmente lutando com algumas decisões e com o que o Senhor estava me dizendo. Eu não conseguia obter nenhuma liderança profética sólida. Não havia sonho, nem impressão, nem encontro. Então orei e pedi ao Senhor que falasse comigo por meio de sua palavra. Abri minha Bíblia e as palavras começaram a pular da minha página e atingiram meu espírito como um raio. Fui encorajado e fortalecido. Faça uma prática de mergulhar na palavra de Deus e ler a Bíblia enquanto ora e medita. Mastigue a palavra e deixe-a atingir o sistema digestivo do seu espírito. Essa é uma das maneiras pelas quais Deus fala. Ele ilumina sua palavra e revela sua pessoa nas páginas da sua Bíblia.
Ouça a palavra de Deus com ouvidos atentos. Subtítulo: O domínio das visões e sentidos. Outro método de liderança profética é o domínio das visões. Como crentes, temos olhos espirituais abertos que veem e revelam a comunicação celestial. Uma das palavras para o profeta no Antigo Testamento é a palavra hebraica Roé, e é mais comumente traduzido como vidente. Há uma dimensão de liderança espiritual que é visual por natureza. Este é o reino em que os sonhos e visões ganham vida. Os sonhos proféticos são uma ferramenta crucial em nosso arsenal de liderança e revelação espirituais. E devemos não apenas permitir pelos sonhos, mas devemos ter confiança de que Deus está nos fornecendo a capacidade de entender o que Ele está falando. Muitos crentes ignoram esse método de comunicação simplesmente porque não o entendem. Como Provérbios 20:12 diz: o ouvido que ouve e o que vê, o Senhor fez os dois. Existem diferentes tipos de visões que uma pessoa pode ter. Visões abertas. Esta é a forma mais alta de visão, mas também a menos comum. É um alto nível de experiência em que seus olhos naturais estão bem abertos, mas você é rapidamente capturado no reino celestial. Seus olhos espirituais alcançam seus olhos naturais quando você começa a ver as coisas no reino espiritual, como se elas estivessem no reino natural. Visão noturna é uma visão que é recebida no reino entre consciência e inconsciência, no espaço entre o sono e a vigília. Há um encontro que contém uma mensagem. Uma das principais diferenças entre uma visão noturna e um sonho profético é: as visões noturnas são menos simbólicas e mais literais. Como uma visão regular, elas contêm direção, instrução e liderança. Visão interna. Esta é uma visão que ocorre no homem interior. É como um pequeno filme passando no interior da mente espiritual. Eu tive muitas dessas pequenas visões interiores ao longo dos anos. Muitas vezes vi um culto inteiro para saber exatamente o que Deus queria fazer. Outra chave para ouvir do céu é reconhecer os sentidos espirituais. Assim como no reino natural você tem sentidos, no reino espiritual você pode receber comunicação através dos seus sentidos. Você pode cheirar algo que confirma uma atmosfera impura. Você pode provar algo que comunica discernimento. Você pode ouvir uma palavra falada, a voz de Deus se comunicando com você. Você pode ver algo. Um dos encontros mais vívidos que tive com olfato foi em uma reunião explosiva de avivamento que eu estava pregando no Canadá. Estávamos com um grupo de líderes muito sinceros, que estavam trabalhando com uma região difícil. Uma noite, durante a reunião, o fogo de Deus apareceu com tanta velocidade que mal conseguíamos levantar. As pessoas estavam encontrando Deus com queda, choro, tremor e eletricidade. Um homem veio a mim no final da reunião para me dizer que não havia experimentado o poder de Deus assim há muitos anos. Ao sairmos do prédio naquela noite, sentimos o cheiro de fumaça. Algo estava pegando fogo. Olhávamos por toda parte, mas não havia fogo natural. Era um sinal de que o fogo do céu havia invadido aquela reunião. Senti odores terríveis nos meus sentidos quando eu estava perto de uma pessoa severamente demonizada. Isso era simplesmente uma confirmação do que estava acontecendo no reino espiritual. Não devemos ignorar pequenos fatos e confirmações. Quando Deus começa a falar sobre algo em sua vida, os sinais estarão em toda a parte. É tão fácil ignorar essas confirmações. Uma vez que eu tinha uma palavra ardendo em meu espírito sobre os centros que o Pai está estabelecendo como centros de derramamento, e de repente em todos os lugares que eu ia, eu vi uma palavra cubo.
Eu o vi em outdoors e letreiros e até tropeçou em um lugar durante as férias chamado The Road. Naquele lugar, o Senhor me revelou uma poderosa imagem profética sobre seus planos para a hora. Todas essas coisas eram apenas coisas naturais, mas Deus as usou para destacar sua voz para mim. A liderança do Espírito começa com um forte conhecimento interior e, em seguida, há várias camadas de confirmação. Elias ouviu de Deus em uma voz baixa e calma. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e silenciosa. 1 Reis 19:12. Essa voz mansa e discreta é um dos métodos mais dominantes da conversação celestial. Há um discurso interno que você deve ficar quieto para ouvir. Muitas pessoas sentem falta dessa liderança porque procuram um encontro vívido e dramático enquanto Deus as cutuca por dentro. É imperativo que arranjemos tempo para sintonizar sua voz diariamente. Você tem olhos e ouvidos espirituais, além de uma mente espiritual. Isso significa que Deus fala com você através de sua voz. Você ouvirá coisas em seu homem interior. Deus fala através de visões, sonhos e imagens interiores, mas também fala com a mente do seu homem espiritual. Você pode receber impressões, pensamentos de Deus e orientações sutis. O reino do conhecimento celestial se abre e você de repente sabe alguma coisa pelo Espírito. Você não sabe como sabe, mas apenas sabe. A palavra do conhecimento geralmente vem a mim através do que chamo de pensamento de Deus. De repente tenho algo brilhando em meus olhos, mas sei que não é meu próprio pensamento ou ideia. Aprendi a reconhecê-lo como a operação da minha mente espiritual. Quando ajo de acordo com a revelação, ela abre uma porta para os resultados celestiais. Deus pode falar através de palavras proféticas. Há momentos em sua vida em que você está buscando confirmação, direção e incentivo. Deus pode enviar alguém a você para liberar uma palavra profética. O ministério profético edifica o povo de Deus. Quando você recebe uma palavra profética, há um manto de construção para elevá-lo a um nível mais alto de entendimento de vida. Mas quem profetiza fala aos homens por sua edificação, exortação e conforto. 1 Coríntios 14:3. Quando você recebe uma palavra profética, é vital que você a escreva ou grave, para poder alinhar seu coração a ela. Permanecer na palavra do Senhor os impulsiona adiante em tempos de adversidade e tremor. Existe uma força sobrenatural que surge quando o céu aparece e fala com você. Subtítulo: uma advertência à noite. Em muitas ocasiões tive encontros sobrenaturais durante a noite. O Senhor desdobrou instruções, designações e orientações críticas para a minha vida através de sonhos e visões noturnas. Passei uma temporada em que acordei antes de amanhecer muitos dias enquanto o Senhor estava falando comigo. Isso foi um dos meus momentos favoritos. Recebi inúmeros downloads que continuam a dar força, mesmo agora. Eu aprendi a prestar atenção aos sonhos. Não encare um sonho vívido apenas porque você não tem a interpretação ou porque não parece ser abertamente espiritual. Muitas vezes há detalhes vitais a serem descobertos logo abaixo da superfície. Essa é uma das principais coisas a se entender sobre desvendar mistérios. Exige procurar, procurar e bater. Como o salmista continuou procurando, você deveria. Ouve, ó Senhor, quando clamo com a minha voz. Seja gentil comigo e me responda. Quando disseste, busca o meu rosto, o meu coração disse-te,
O teu rosto, Senhor, procurarei. Salmo 27, do 7 ao 8. Muitas pessoas simplesmente desistem antes de decifrar o código. Eles têm um sonho que parece tão real, tão vívido, que se destaca quando acordam. Mas não o entendem. Há pessoas que ensinaram erroneamente que os sonhos são o nível mais baixo de comunicação espiritual. Lembro-me de ouvir certos professores e ministros proclamarem que a única razão para o sonho profético é porque você não estava em sintonia durante o dia. Desvalorizam essa forma de comunicação espiritual e, sem saber, atrapalham o destino profético de uma geração. É assim que o inimigo trabalha. Ele semeia mentiras para inviabilizar poderosos planos e propósitos do reino. Mas o Senhor valoriza muito o ministério dos sonhos. Ele disse: ouça agora a minha palavra. Se houver um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me darei a conhecer em visões e falarei com ele em sonho. Números 12, 6. Em nossos sonhos que voamos, escalamos montanhas enormes, realizamos grandes aventuras e enfrentamos uma oposição aparentemente intransponível. Não há limites no mundo dos sonhos. As leis naturais não se aplicam e símbolos, gravuras e experiências ganham vida à vista de todos. Os sonhos podem se tornar plataformas para comunicação em sites celestes de níveis superiores. Existem 3 elementos comuns em um sonho profético. 1. Instrução. Quando o Senhor fala com você em um sonho, muitas vezes há uma liberação da sabedoria celestial. É isso que eu amo dos downloads. Eles contêm informações de próximo nível. Você está equipado em um nível superior. 2. Revelação. A iluminação dos sonhos divinos. Os holofortes brilham sobre situações, oportunidades e relacionamentos. Deus sabe tudo. Quando Ele fala com você, você é levado a um nível mais alto de informação e compreensão. De repente, você pode ver o que você não podia ver antes. 3. Direção. Os sonhos são frequentemente usados como ferramentas para comunicar uma tarefa, um novo relacionamento ou uma transição. Muitas vezes um sonho reforça uma direção específica ou revela uma nova e impressionante estrada. Nos sonhos e visões, compreendendo e interpretando as mensagens de Deus para você, Jenny Hamon escreveu: Webb's dicionário define um sonho como uma sucessão de imagens ou ideias presentes na mente durante o sono. Os sonhos são formados na mente subconsciente com base em imagens e símbolos exclusivos do indivíduo, dependendo da sua formação, experiência e circunstâncias atuais da vida. Os sonhos podem comunicar a verdade sobre nós mesmos ou sobre os outros, que nossas mentes conscientes podem ter falhado em reconhecer. Uma palavra para sonho na língua grega é enupinion, que é definido como algo visto ou sono ou uma visão em um sonho. Deus usou os sonhos para se comunicar com as pessoas na Bíblia, estabelecendo um precedente para o que experimentamos hoje. Vamos olhar para Jacó e seu sonho. Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar. Porquanto o sol já se havia posto no horizonte, tomando uma das pedras dali, usou como um travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abrão, teu pai, e o Deus de Isaque.
A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir tudo o que te prometi. Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Gênesis 28, do 10 ao 17. Jacó estava fugindo de seu irmão, Esaú, quando ele teve um sonho profundo. O Senhor começou a mostrar-lhe o céu aberto. Ele revelou um ponto de entrada de atividade angelical, o céu desabando sobre a terra. Jacó descobriu um Betel, uma morada do Senhor. Muitas vezes, em nossas vidas, estamos divididos sobre uma decisão específica de nossa visão espiritual. Parece bloqueado. Não importa o quanto estamos orando, buscando e perguntando, parece que não conseguimos obter a resposta certa. Eu acho que isso geralmente ocorre porque nossas mentes estão bloqueando nosso homem interior enquanto as emoções rodam. No meio da noite, Deus pode vir com um sonho de confirmação, assim como aconteceu na vida de Jacó. Ao ser ameaçado e atacado por seu irmão, Deus revelou assistência angelical e orientação divina e proporcionou o encontro celestial. Revelação é a nossa porção. Devemos esperar encontros espirituais, lideranças de Deus e interrupções divinas. Quebrando o código. Os sonhos podem vir em várias fontes. Vamos começar entendendo o que nem todos os sonhos são de Deus. Há uma linha divisória no mundo dos sonhos. A linha é a mesma que se aplica a toda revelação. É a linha de divisão entre a alma e o espírito, pois a palavra de Deus é viva e ativa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das articulações e da medula. É capaz de julgar os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus define o que vem da alma, mente, vontade e emoções, e o que vem do reino do espírito. Subtítulo: Sonhos da alma. Os sonhos podem se originar de sua própria mente. Podem ser com filmes contados, uma história de memória, desejo, trauma, dor ou ambição. Você pode ter um sonho muito pacífico, que é da sua própria mente. Normalmente, os sonhos da alma não têm um senso real de profunda urgência. Eles não parecem ter uma mensagem específica, mesmo que tenham sido extremamente vívidos. Subtítulo: Sonhos do Espírito, o inimigo. O outro reino de onde vêm os sonhos é o reino do Espírito. Agora é importante distinguir que os sonhos espirituais podem ser motivados por 2 fontes: o reino das trevas e o inimigo, ou o reino de Deus, trazendo direção e comunicação celestial. É bastante fácil identificar um ataque demoníaco. Costumamos nos referir a sonhos assustadores como pesadelos. O dicionário define pesadelo como 1. Um espírito maligno anteriormente pensado para oprimir as pessoas durante o sono. 2. Um sonho assustador que geralmente desperta o dorminhoco. E 3. Algo como experiência, situação ou objeto, tendo o caráter monstruoso de um pesadelo ou produzido
produzindo um sentimento de ansiedade ou terror. Um sonho demoníaco é uma mensagem ou manifestação maligna do reino do espírito. Existem muitas razões pelas quais as pessoas são atacadas durante o sono. A maioria das pessoas não tem consciência de algo que chamo de lei da transferência. Deus nos instruiu repetidamente em sua palavra a transmitir, abençoar, curar e ministrar através da imposição de mãos. Simplificando, devemos liberar o poder do reino através do toque. Nas instruções finais de Jesus antes de deixar a terra, ele ordenou a todos os crentes que impusessem as mãos sobre os enfermos. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Eles falarão em novas línguas. Eles pegarão em serpentes. E se beberem algo mortal, isso não os machucará. Eles imporão as mãos aos doentes e se recuperarão. A imposição de mãos é um dos fortes ministérios de cura do corpo de Cristo. O ministério de cura faz parte do DNA espiritual de todos os crentes. De fato, o livro de Tiago instruiu os crentes que lutam contra a enfermidade a pedir aos anciões que os unjam com óleo e liberem a cura. Alguém está doente entre vocês? Chame os anciões da igreja e ore por ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará os enfermos, e o Senhor os ressuscitará. E se ele cometeu algum pecado, ele será perdoado. Tiago 5, do 14 ao 15. Podemos olhar para o Antigo Testamento e ver o ministério de imposição de mãos para bênção e comunicação. Quando o tempo de Moisés estava chegando ao fim, Deus disse-lhe para trazer Josué diante dele e liberar sua unção, força e manto para ele pela imposição de mãos. Números 27, do 18 ao 20. Ele foi capaz de transmitir sobrenaturalmente um nível de autoridade e graça sobre ele. O mesmo é verdade hoje. Existe um tremendo poder na associação e comunicação. É imperativo que reconheçamos o valor de estar conectado às pessoas certas, bem como o grave perigo de estar conectado a pessoas erradas. As mãos de um crente são poderosos instrumentos de poder. É incrível que você possa tocar alguém que está sendo atacado e assediado pelo inimigo e liberar a paz de Deus. Ao lidar com pesadelos, lembre-se de que o inimigo não cria nada, ele simplesmente distorce e perverte os princípios do reino. Os envolvidos em bruxaria e práticas mais intencionalmente procuram abrir janelas no espírito para liberar espíritos e ataques do mal. Certa vez, alguém tentou me dar um presente em uma reunião, mas percebi que era uma ferramenta. O Senhor me revelou a operação de bruxaria da pessoa que me apresentou o objeto. Eu imediatamente senti que não deveria aceitar. Isso pode parecer loucura para você, mas as Escrituras nos dizem que a bruxaria tem objetos associados a ela. A Bíblia registra isso. Isso ficou conhecido por todos os judeus e gregos que moravam em Éfeso. E o medo caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi magnificado. Muitos que acreditaram vieram confessar e contar suas ações. Muitos que praticavam magia reuniram seus livros e os queimaram diante de todos. Eles calcularam seu valor, que era igual a 50.000 dracmas. Assim, a palavra do Senhor cresceu e se espalhou poderosamente. Atos 19, do 17 ao 20. Éfeso estava experimentando um grande reavivamento. E no meio da mudança houve uma libertação poderosa. Eles queimaram os livros, objetos associados à bruxaria. Parte de seu avanço para a liberdade foi o derramamento de coisas que os ligavam ao reino das trevas. Assim como tocamos e liberamos a presença de Deus, as pessoas com más intenções frequentemente tocam você ou, como eu disse anteriormente, dão algo a você.
Eu quero fazer uma pausa e interromper que não há absolutamente nenhum medo em Jesus. Ele forneceu total liberdade para você e eu. Não precisamos ceder a nenhum tipo de medo. Aprendemos sobre operações demoníacas para evitar as armadilhas do inimigo, não para fortalecer o medo. Muitas vezes, um sonho maligno é o resultado de um contato. Talvez estivéssemos perto de alguém com um forte espírito de luxúria e depois à noite tivemos um sonho luxurioso. O inimigo usará esse sonho para trazer condenação e confusão. Os sonhos podem se originar do reino do espírito e são significativos em nossas vidas. Um dos sonhos malignos mais comuns que muitas pessoas experimentam é uma manifestação de medo que surge depois de se exporem a algo ligado ao espírito do medo. Eles podem assistir a um filme sobre assassinos em série, práticas ocultas ou más experiências sobrenaturais, e depois ter um pesadelo. Quando isso acontece, houve uma transferência do espírito de terror e medo, e ele precisa ser quebrado. É tão simples quanto reconhecer, identificar e aumentar a autoridade para interromper o ataque. Bata a porta com força. As Escrituras dizem: não dê lugar ao diabo. Efésios 4:27. Subtítulo: Sonhos do Espírito, Espírito Santo. Os sonhos também vêm do nosso homem interior, do nosso espírito nascido de novo. Eles vêm do Espírito Santo. Esses tipos de sonhos espirituais contêm mensagens proféticas. Eles raramente são literais e muitas vezes são de natureza misteriosa. A linguagem dos sonhos geralmente está falando em símbolos. Quando você tem um sonho profético, normalmente parece que está em alta definição. Não estou falando das cores ou imagens reais, embora esse possa ser o caso. E às vezes um sonho demoníaco está em preto e branco. No entanto, a alta definição de que estou falando está mais na experiência do próprio sonho. Há algo mais urgente nisso. Você costuma acordar sem ter ideia do significado do sonho, mas fica acima de outros sonhos que teve recentemente. É uma voz mais alta, com um estímulo mais forte. Essa solicitação é a primeira pista para decifrar o código. Quando você acorda e sente que teve um sonho significativo, que pode ser profético por natureza, é importante anotar o máximo de detalhes possível. Essa é a atribuição número 1. Você não pode interpretar o que não gravou. A próxima coisa que você deve fazer é orar. Muitas pessoas correm para interpretar um sonho. Eu entendo completamente porque há uma sensação de excitação e urgência. Perceba que se Deus pensou que a mensagem era importante para você, você deveria valorizar a interpretação adequada. O sonho certo com a interpretação errada pode dar lugar ao erro. Todas as orientações proféticas são convites para a oração. Depois de orar sobre os detalhes, comece a procurar o significado dos símbolos. Esta é uma das chaves mestras para decifrar o código da linguagem dos sonhos. A linguagem dos sonhos fala em símbolos e imagens. Essas figuras geralmente são apoiadas pelo entendimento bíblico, embora haja momentos em que os símbolos ou figuras têm mais a ver com a sua própria personalidade. Quando você não consegue encontrar um significado claro nas escrituras, pode ser um símbolo pessoal. Por exemplo, casas geralmente representam ministério ou contexto bíblico. Mas, se uma pessoa crescesse em uma casa específica e sonhasse com aquele local, poderia representar um local pessoal de segurança ou proteção. Este é um exemplo de uma liderança simbólica pessoal que pode não ser clara. Não basta fazer uma pesquisa online rápida que pode levá-lo a algum site da nova era. Você precisa de referências bíblicas
para entender adequadamente o que as figuras, objetos e símbolos em seu sonho podem representar. Há uma variedade de livros e sites incríveis dedicados à linguagem bíblica dos sonhos. Essas são boas ferramentas. Você também pode fazer uma busca na própria Bíblia. Por exemplo, se você sonha em estar submerso em água cristalina e acorda sabendo que é um sonho profético, pode encontrar imediatamente 2 significados possíveis nas Escrituras. Primeiro, a água geralmente representa o fluxo do Espírito Santo. No último e maior dia da festa, Jesus se levantou e clamou: "Se alguém estiver com sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como a Escritura disse, do seu coração fluirão rios de água viva." Por isso ele falou do Espírito, a quem aqueles que creem neles receberiam, pois o Espírito Santo ainda não foi dado, porque Jesus ainda não foi glorificado. João 7, do 37 ao 39. A água também pode representar a palavra de Deus, para que ele possa santificá-lo e purificá-lo com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26. Neste exemplo, o sonho sobre a água pode ser uma instrução que você precisa mergulhar mais fundo na palavra para superar um problema ou romper um obstáculo. Também poderia ser uma instrução profética sobre a necessidade de uma vida mais rica no Espírito. Ou pode ser uma palavra sobre algo que está se preparando para acontecer, que o exporá e o fluxo mais forte do Espírito Santo. Se este sonho não for adequadamente interpretado, você perderá a mensagem. Depois de obter alguns significados possíveis para os símbolos do seu sonho, é hora de voltar à oração. Comece a refletir sobre várias possibilidades enquanto ora e pede ao Senhor um entendimento claro. Se você continuar a seguir, decodificará o código e receberá a mensagem. Às vezes, o Senhor pode até enviar alguém com a interpretação. Lembre-se sempre de que toda a palavra do Senhor e toda a instrução é simplesmente outra oportunidade de fazer parceria com o Senhor em oração. A vida do Espírito e de oração. Subtítulo: Um simples sonho de aviso. Certa vez, uma porta inesperada foi colocada diante de mim e de minha esposa. Minha primeira reação foi: isso não é para nós. Enquanto eu continuava orando e buscando orientação ao Senhor, meu coração começou a se abrir em direção à porta. Vivemos a vida inteira em busca radical da vontade de Deus. Se essa porta inesperada era do Senhor, eu queria atravessá-la com zelo, tenacidade e integridade. Decidi mergulhar e navegar para o desconhecido. Um querido intercessor e mentor em nossas vidas estava profundamente preocupado. Ele sabia que estávamos nos movendo em aceleração rápida e não queria ver nenhum erro. Ele nos disse que estava orando para nós, para que, se a porta não fosse do Senhor, ela se fechasse. Nós concordamos e sabemos que Deus faz com que todas as coisas trabalhem juntas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Em seu contexto apropriado, esse versículo é uma promessa fenomenal. Vem logo após as fortes instruções sobre a oração. Ceder à oração no Espírito abre a porta para a direção divina. Deus está literalmente nos bastidores, organizando todos os detalhes para o seu bem final. Estávamos nos apegando a essa promessa. Continuamos avançando pela porta e saí para uma viagem de ministério. Enquanto eu estava fora, minha esposa me ligou e começou a me contar um sonho estranho que ela tinha. Ela sonhou que eu mandei uma mensagem para ela dizendo que eu tinha sofrido um acidente. Eu disse a ela que minhas bochechas estavam machucadas, mas no geral eu estava bem. O sonho não parecia muito profundo ou significativo, mas como ela me contou,
Eu sabia que havia algo nele. Essa é uma das chaves para desbloquear sonhos proféticos. Como em qualquer outro tipo de comunicação espiritual, você deve seguir essa testemunha interior, essa sutil cutucada do fundo do seu homem espiritual. Eu sabia que o sonho era profético e precisávamos cavar nele. Começamos a pesquisar o que as bochechas representam em um sonho e descobrimos que elas podem representar perseguição, oposição e acusação. Um dia depois, houve uma série de eventos e a porta que foi aberta foi inesperadamente fechada, pois houve uma liberação de atividade demoníaca. Quando fui informado do que estava acontecendo, mandei uma mensagem para minha esposa. Mais tarde, naquele dia, conversamos sobre isso em detalhes e sentimos um senso imediato de direção e proteção divinas sobre nossas vidas. Desliguei o telefone com ela e, de repente, seu sonho veio diante de mim. Minhas bochechas estavam machucadas, mas eu estava bem. O inimigo lançou oposição e acusação, mas as palavras do Senhor já haviam saído. Assim como o sonho de minha esposa, primeira coisa que fiz foi enviar uma mensagem para ela. Fiquei impressionado com a bondade do Senhor e a fidelidade de sua voz. Reconhecer o significado desse sonho trouxe revelação, instrução e direção. Deus enviou um tremendo conforto e orientação para nós através de um sonho simples. No dia seguinte, fiz uma longa caminhada de oração e o Senhor imediatamente começou a tranquilizar meu coração que o que parecia um ataque era realmente proteção. Essa porta fechada me capturou para uma nova e refrescante estação divina. Foi uma demonstração poderosa da proteção e liderança do Senhor. Oração. Eu decreto liderança espiritual sobrenatural, interrupções divinas e súbitas explosões de revelação em nossas vidas. Oro por poderosos sonhos proféticos, sonho abençoado e doce e encontros celestiais. Pai, oro que nossos olhos e ouvidos espirituais estejam abertos, sejamos guiados pelo Espírito e movendo-nos em revelação em nome de Jesus. Profecia. Eu ouço o Senhor dizer: é o momento de ativação profética, a liberação de ver e conhecer, a um nível mais alto de decreto autoritário saindo. Estou ensinando ao meu povo como receber a minha palavra e depois fazer parceria com ela em oração, para dar à luz a minha promessa. Isso faz parte da plenitude dos meus planos. Conhecer, ver, receber, esperar, não passivamente. Estou ensinando meu povo como ver no reino espiritual e ver claramente. Eles verão tudo mais claramente. Estou elevando o nível de decreto profético que está surgindo. Existe um manto governante saindo neste grupo. Há um desdobramento divino de sabedoria e revelação. Ativação. Desafio você a ter um período de tempo determinado nos próximos 14 dias e orar todas as noites agradecendo ao Senhor por sonhos proféticos e um sonho doce. Mantenha algo ao lado da cama para escrever e gravar qualquer coisa, por menor que seja. Procure aqueles sonhos que se destacam ou que parecem ser de alta definição. Na natureza, capture-os. Use os métodos que eu expus e veja o que o Senhor está dizendo. Ative, espere e ore. Amém.